Olá! Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares mais críticos da manufatura de classe mundial, o WCM, a segurança. E o nosso objetivo aqui, olha, não é só reduzir riscos, não. É algo muito mais ousado, é chegar no acidente zero. Eu sou o André Sampaio, com bastante experiência no chão de fábrica implementando WCM ou World Class Manufacturing. Meu papel hoje é ser o seu guia nessa jornada. Uma jornada para a gente transformar a segurança, que muitas vezes é vista como uma obrigação, em uma verdadeira cultura de excelência. Vamos começar com uma provocação, para a gente pensar um pouco fora da caixa. A maioria das empresas vive falando em reduzir acidentes. O WCM desafia a gente a pensar diferente. E se a nossa meta não fosse reduzir, mas sim eliminar? Se o único número que a gente aceitasse fosse zero? É exatamente essa mentalidade que define uma operação de classe mundial. Para chegar lá no zero, a gente tem um caminho bem claro, bem estruturado. Primeiro, vamos entender o que é esse novo olhar sobre a segurança. Depois, como a gente sai da reação e parte para a prevenção. Vamos usar a pirâmide da segurança como nosso mapa, seguir os 7 passos para o acidente zero, conhecer as ferramentas que fazem a cultura acontecer e, por fim, firmar a segurança como um valor inegociável. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O primeiro passo e o mais importante é entender que segurança no WCM não é um livro de regras ou um departamento isolado. Não mesmo, é uma cultura, algo que está no DNA de toda a organização, da diretoria ao chão de fábrica. E essa cultura, ela se apoia em 3 pilares bem fortes. O normativo é o básico, né? A lei. A gente tem que cumprir. Mas o WCM vai muito além. Ele adiciona o pilar econômico, provando que segurança não é um custo, é um investimento dos bons. E o pilar ético, que para mim é o mais poderoso de todos, a nossa responsabilidade de garantir que todo mundo volte para casa são e salvo. Juntos, eles formam uma base que não dá para derrubar. Agora, vamos falar da virada de chave mais importante de todas. Para a gente sonhar com o zero acidente, a gente precisa sair de uma armadilha muito comum, a de só reagir quando o problema já aconteceu. A imagem aqui diz tudo, né? De um lado, a atitude reativa. A gente corre para apagar o incêndio depois que ele já começou. Do outro, a atitude proativa, que é o coração do WCM. A gente vai atrás da faísca para evitar que ela vire fogo. O foco muda completamente. A gente para de investigar a tragédia para começar a eliminar os pequenos desvios que poderiam um dia levar a ela. Tá, mas como é que a gente enxerga esses riscos antes deles virarem acidentes de verdade? É aí que entra a nossa principal ferramenta de diagnóstico. É como se fossem os óculos que a gente precisa para ver o que está invisível. Essa é a pirâmide de Heinrich. Uma das ferramentas mais poderosas que existem e ela é genial de tão simples. Pensa no iceberg. O acidente grave, a fatalidade, é só aquela pontinha que a gente vê fora da água. O que a pirâmide mostra é que para cada evento desse lá no topo, existe uma base gigantesca de incidentes menores, de quase acidentes, de condições de risco, e o mais importante, a causa raiz de tudo isso é a mesma. Dá uma olhada nesse modelo. Não precisa se preocupar com os detalhes em italiano, não. O conceito é universal. Lá na base, a gente tem centenas de pequenos riscos, de situações perigosas. Conforme a gente sobe, os eventos ficam mais raros, mas muito mais graves, até chegar no topo, no acidente fatal. A lógica aqui é clara. A energia para um acidente grave acontecer está sendo criada em cada um desses degraus de baixo. E é assim que a gente tira a teoria do papel e traz para a vida real. Essa aqui é uma pirâmide de verdade, preenchida com os dados de uma fábrica. Cada número ali representa um evento real que aconteceu. E olha que legal, a gente consegue comparar os dados de anos anteriores com os dos últimos 12 meses. O objetivo fica visual, fica claro para todo mundo. A nossa meta é fazer cada um desses números cair. É achatar essa pirâmide até ela sumir. E aqui está o pulo do gato. A estratégia tradicional espera o acidente grave acontecer para tomar uma atitude. A estratégia de classe mundial, que está aqui na tela, é o exato oposto. A gente foca toda a nossa energia na base da pirâmide. Quando a gente elimina sistematicamente os pequenos riscos, os quase acidentes, a gente simplesmente tira o chão onde um acidente grave poderia nascer. É simples assim. Bom, com a mentalidade certa e a ferramenta de diagnóstico na mão, como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? O WCM nos dá um roteiro, um passo a passo bem claro, estruturado em 7 degraus. Repara só na progressão.
A gente começa de forma reativa, olhando o que já aconteceu para aprender com os erros. Depois, a gente evolui para uma fase preventiva, criando padrões, fazendo inspeções e, finalmente, a gente chega na atitude proativa, onde o operador tem autonomia e a melhoria contínua vira rotina. Vamos ver alguns exemplos práticos. Vamos pegar o passo 1. Quando acontece um incidente, por menor que seja, o WCM não aceita a resposta fácil, a resposta superficial. Olha esses formulários. Eles guiam a investigação usando uma ferramenta super simples chamada 5 porquês. A ideia é perguntar por quê 5 vezes ou quantas forem necessárias para ir além do sintoma e chegar na causa raiz de verdade. Só assim a gente cria uma solução que realmente funciona e evita que o problema se repita. Já no passo 3, o que a gente aprendeu vira ação concreta. Esse documento, por exemplo, é um padrão de segurança. Ele vira um checklist que o operador usa todo santo dia, no comecinho do turno. Com isso, a segurança deixa de ser uma ideia, um conceito, e se torna um hábito, uma parte da rotina de trabalho tão normal quanto ligar a máquina. O passo 5 é fundamental, porque ele traz a liderança para o jogo de verdade. Com ferramentas como essa auditoria, a SMAT, o gerente não fica só na sala dele olhando planilha. Ele vai para o chão de fábrica, não para apontar o dedo, mas para ouvir. Ele chega no operador e pergunta: o que te impede de trabalhar com 100% de segurança hoje? Essa atitude, gente, muda tudo. Mostra que o compromisso vem de cima. E claro, para esses 7 passos funcionarem, a gente precisa dar as ferramentas certas para as equipes, especialmente para quem está lá na linha de frente, no dia a dia da operação. Ferramentas como o ciclo PDCA, que está aqui à esquerda, dão uma estrutura para resolver problemas e melhorar sempre. Já os checklists de auditoria, à direita, colocam a responsabilidade e o poder de identificar riscos direto na mão do operador. Com isso, segurança deixa de ser tarefa de um especialista e passa a ser, de fato, tarefa de todo mundo. E esse é um exemplo que eu adoro do poder da gestão à vista. Pensa bem, de que adianta um manual de segurança de 300 páginas guardado numa gaveta? Aqui não. A informação crítica, qual luva usar, qual óculos usar em cada ponto da linha, está ali, na parede, na cara do gol. É impossível de ignorar. É a informação certa, no lugar certo e na hora certa. Simples e absurdamente eficaz. Bom, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é: funciona na prática? A resposta é um gigantesco sim, e eu vou provar para vocês. Agora, a prova final. Esse é o resultado real da implementação do pilar de segurança. Presta atenção no gráfico de cima. Ele mostra os acidentes graves, aqueles com afastamento. Em 2001, essa planta teve 6. Em 2007, 0. Vou repetir, 0. E não foi sorte. O gráfico de baixo mostra que todos os outros tipos de incidentes também caíram drasticamente. Os números não mentem. Esse método funciona de verdade. E com isso, a gente chega ao ponto mais importante de toda essa conversa. Muitas empresas gostam de dizer: segurança é a nossa prioridade número 1. A filosofia WCM diz que isso é um erro. Sabe por quê? Porque prioridades mudam. Quando a produção atrasa, a prioridade pode mudar. Quando o custo sobe, a prioridade pode mudar. Um valor não. Um valor é inegociável. Segurança como valor é a base de tudo, da qualidade, da produtividade e da excelência. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão. Olhando para a sua realidade agora, para a sua equipe, para a sua fábrica, qual seria o primeiro passo, o mais importante, para deixar de tratar a segurança como só mais uma prioridade e começar a viver a segurança como um valor fundamental? A jornada para o acidente zero começa exatamente com essa resposta.